A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vou dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Estou estudando com vocês o segundo mandamento da lei do Senhor, estarei lendo novamente. Porque eu voltei no segundo mandamento? Porque tem uma parte, como eu falei no último vídeo, que deve ser explicada, porque é uma parte bastante confusa para a maioria dos cristãos, e muitos pastores têm até mesmo explicado de uma forma errada. Hoje em dia, como vocês sabem, já devem ter visto aí sobre essa questão desses ensinamentos a respeito de maldição hereditária, que também é muito mal compreendido pelas pessoas e tem sido difundido ensinamentos muito errados com relação a isso. Mas vamos para o texto aqui da palavra do Senhor a respeito do segundo mandamento da lei de Deus. Está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto. Porque eu sou Deus zeloso, Deus que visita a iniquidade dos pais. É esta parte aqui que eu quero explicar para vocês. Prestem bastante atenção. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, essa passagem aqui, especialmente o final desse versículo aqui, onde Deus fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos, e também daqueles que me aborrecem, né? Até o terceiro, perdão, vou repetir aqui, ó, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem algumas palavras aqui que devem ser explicadas antes que você possa compreender. E como eu falei, tem muitas pessoas que estão fazendo uma confusão terrível com relação a esse versículo. Outras pessoas já julgam Deus como um Deus injusto, um Deus que está cometendo injustiça por punir os tataranetos pelos pecados que hoje nós cometemos. Será que é desta forma? Será que é assim mesmo que Deus faz? Não. Deus não pune no sentido de aquele capricho, como aquele Deus caprichoso que, ao se aborrecer com seus filhos, ao ficar indignado com as atitudes dos seus filhos, ele promete: olha, eu vou castigar até a tua quarta geração, a terceira e quarta geração, chegando até aos seus tataranetos. Não é assim que acontece. Não é desta forma. Nosso Deus não é um Deus vingativo no sentido que você compreende. Mas vamos analisar a palavra do Senhor Deus. Primeira coisa que nós temos que compreender são alguns termos usados aqui, algumas palavras, algumas expressões usadas aqui neste versículo. Quando Deus fala assim, que visita a iniquidade, visita, o que Deus quer dizer como visitar? Visitar significa julgar, levantar juízo, uma sentença. É vir para fazer acerto de contas. Sabe aquele pai que, quando ele está lá no centro da cidade, ele fala: olha, quando eu chegar em casa, eu vou ver o que vocês estão fazendo aí e vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Não é assim que os pais falavam pra gente, e outros pais ainda falam? Pois é, visitar nesse sentido, de verificar o que está sendo feito pelos seus filhos e acertar as contas com as suas atitudes, acertar as contas com as atitudes daqueles filhos. Isso é que significa visitar, então deve ser muito bem compreendido. Então, quando Deus fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ele está querendo dizer isso, que ele vai levantar juízo, ele vai permitir grossas e pesadas consequências sobre a vida daqueles que transgridem a lei de Deus. Outra palavra muito mal compreendida aqui é exatamente isso aqui. Quando Deus fala: eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que você compreende sobre isso? A interpretação que tem sido dada a esse versículo aqui, esta passagem aqui, é muito errada. Eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Está dando a impressão, e dá a impressão, e é o que muito comumente se prega, que visitar a iniquidade dos pais nos filhos quer dizer que é como se Deus estivesse dizendo: eu vou fazer seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até os tataranetos. Eu vou fazê-los pagar pelos seus pecados. Não, não é este o sentido. Não é este o sentido. Como se nós pecamos hoje, nós, os pais, pecamos hoje, e os nossos tataranetos vão pagar pelos nossos pecados. Deus vai
punir até os nossos tataranetos pelos pecados que nós estamos cometendo aqui. Como se Deus estivesse falando, viu? Você pecou, então eu vou punir toda a sua geração até a quarta geração. Não, não é nesse sentido. A primeira coisa que nós temos que compreender aqui é que quando Deus, que a própria palavra fala aqui, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, e não eu vou visitar a iniquidade dos pais até os filhos, não. A iniquidade dos pais nos filhos. Eu tenho uma iniquidade e eu passo essa iniquidade para o meu filho. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu passo essa iniquidade, a iniquidade dos pais nos filhos. Deus está falando sobre transferência de iniquidade. Não é essa transferência como tem sido pregada aí sobre essa questão de maldição hereditária, não, viu? Já estarei explicando para vocês sobre isso. Mas eu quero que fique muito bem compreendido aqui, que Deus fala, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Então, o que Deus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que se trata de uma exemplificação. Como que Deus ele pode visitar até os tataranetos, terceira e quarta geração, chegando até os tataranetos? Ele fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Deus está falando pelo processo natural de exemplificação e consequências dessa má exemplificação à sua geração. Ou seja, se eu sou um pai que cometo iniquidades, eu gero um filho, esse filho, por exemplificação minha, ele vai me copiar na mesma iniquidade. Ele copiando, ele vai ser tão transgressor quanto eu, o pai dele. E depois esse meu filho, transgressor, iníquo, ele vai casar, vai constituir uma família. E então ele vai ter filho, que serão meus netos. E os seus filhos também copiarão o exemplo do meu filho. Ou seja, os meus netos copiarão os exemplos do meu filho. Em consequência disso, os meus netos também serão iníquos. Estarão em iniquidade, quebrando a lei de Deus. E assim sucessivamente até o tataraneto, um copiando a exemplificação do outro. É o que chama de maldição hereditária ou maldição de família, que nada mais é do que a passagem da iniquidade dos pais aos filhos, mas pelo processo da exemplificação, nada daquela questão sobrenatural que tem se pregado por aí, aquelas baboseiras todas. Questão da exemplificação. Tanto é que essa questão da exemplificação ela pode ser quebrada. Lá em Ezequiel, capítulo 18, fala, vou até estar lendo alguma coisa para vocês sobre isso, fala que a responsabilidade ela é pessoal. Mas, pastor Éder, Deus então está falando a respeito de um processo natural de consequências, uma consequência drástica seguindo a outra consequência pelos pecados das pessoas? Sim. Meu filho, se seguir o meu exemplo, o meu mau exemplo, ele também vai ter que acertar contas com as leis divinas em termos de consequências. O teu filho, os teus filhos, também se seguirem os maus exemplos que você tem dado, também sofrerão as consequências, sofrerão as agruras da lei de Deus. As consequências, o resultado da quebra da lei de Deus. E assim sucessivamente, seus netos, bisnetos, tetranetos, tataranetos e etc. Até a terceira e quarta geração. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 18 fala que a responsabilidade é pessoal. Aqui até está escrito que Deus ele fica irado, ele fica indignado com um provérbio que era muito comumente usado em Israel, que eles gostavam de falar desse provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os pais aprontaram e quem pagou o pato foram os filhos. Pois o próprio Deus fala que esse tipo de provérbio nunca mais ia ser dito por Israel, porque os filhos não pagarão pelos pecados dos pais. Todas as almas são minhas, está escrito aqui em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. E também no capítulo 18 de Ezequiel fala: eis que se um pai iníquo gerar um filho, e veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Mas o pai, este morrerá por causa da sua iniquidade. Viram? Então, aqui está a quebra daquilo que se chama por aí maldição hereditária. Não é porque Deus falou que os pais pecaram e até a terceira e quarta geração pagará, que implacavelmente, inexoravelmente,
os tataranetos terão que responder pelos pecados dos seus antecedentes. Não. Se houver os próprios netos, bisnetos ou tetranetos, tataranetos, podem sim quebrar essa corrente maldita de transgressão das leis de Deus. Tanto é que aqui fala, a Bíblia Sagrada não é uma contradição. Não é uma coisa inflexível da parte de Deus dizendo, você pecou, a tua terceira e quarta geração vão pagar, os teus tataranetos vão pagar. Não, pode haver quebra disso. Deus está falando sobre exemplificação, Deus está querendo alertar o ser humano, olha, as consequências podem ir mais longe do que você pensa se você quebrar a lei do Senhor, se você continuar na transgressão. Os teus filhos podem pagar, os teus netos podem pagar, teus bisnetos podem pagar, teus trinetos podem pagar, seus tataranetos podem pagar. É isso que Deus está querendo dizer. Mas também Deus não está impedindo a possibilidade de um filho, um neto, bisneto, trineto, tataraneto quebrar essa corrente de transgressão da lei de Deus. Isso está muito bem claro, como eu já mostrei para vocês aqui em Ezequiel 18. Então, este é o significado da palavra do Senhor Deus, quando ele fala que visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, ele está querendo dizer, não pequem, não andem em transgressão, não andem nas trevas, porque os resultados, é isso que Deus está querendo dizer, os resultados dessa sua atitude hoje pode se prolongar até os seus tataranetos. E eu não quero isso para a sua vida. Espero que eu tenha esclarecido bastante para você, esclarecido pelo menos o suficiente para você essa passagem, que é muito mal compreendida. Que Jesus te abençoe ricamente.